E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Jefferson Flashback. E hoje vamos falar um pouquinho delas aqui, ó, as Tartarugas Ninjas. Vamos fazer um review desse quadrinho aqui, quadrinho dos anos 90, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, então começando aqui mostrando o review do nosso quadrinho, eu aproveitei para mostrar um pouquinho dessas tartarugas ninjas que eu tenho, que são os bonequinhos paralelos, né? São genéricos dos brinquedos originais das tartarugas, mas eu achei legal porque são bem feitas e incluindo vem junto com as arminhas. São articuladas e tem um bom acabamento. Aí por falta de uma eu acabei comprando duas cartelas desses bonequinhos aí para colocar na minha coleção dos bonecos, né, das tartarugas ninjas. Aí eu pretendo estar fazendo um review mostrando as tartarugas que eu tenho dos anos 90, né, que são aqueles que foram lançados aqui no Brasil pela Glaslit. São bem feitos também, bem legais. Mas eu gostei bastante desses aqui, aí eu acabei pensando na ideia de mostrar eles rapidinho aí para vocês darem uma olhada nessas tartarugas aí. Aí ó, todas fora da cartela, as quatro: Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. As cores na faixa mostrando cada uma delas, e atrás o quadrinho que é o quadrinho em questão hoje que nós vamos estar falando. Esse quadrinho ele foi lançado nos anos 90, né? Se não me engano, se não me falha a memória, ele foi lançado, eu comprei pelo menos no ano de 93. E originalmente ele foi lançado nos Estados Unidos, né? Que é o país de origem das tartarugas ninjas, na versão preto e branco, né? PB. Enquanto que chegou aqui no Brasil essa mesma história, por exemplo, de abertura, sendo em cores. Eu acho que eles optaram em lançar em cores aqui no Brasil pelo hábito, né, do leitor brasileiro de estar sempre lendo quadrinhos coloridos, né? Aqui no Brasil não existe o hábito tão grande de ler quadrinhos preto e branco. Aí essa primeira história que estamos abrindo encadernada aqui, a primeira história é a história de origem das tartarugas. Ao mesmo tempo que também é a história de origem do Destruidor e do Mestre Splinter, né? Tá aqui nessas primeiras páginas, elas estão um pouquinho amareladas pelo tempo mesmo. Esse quadrinho foi lançado com a capa cartão, né? Cartonada, e as folhas eram folhas papel jornal mesmo, né? Que era, na época, era uma forma de baratear também um quadrinho. Que eu me lembro, esse quadrinho ele não foi tão caro, né? Se você comparasse o valor dele com algum outro quadrinho da época, como o Batman mesmo, que já saía no formato americano, ele teve um preço bem abaixo do que se praticava na época para um quadrinho dessa qualidade. As Tartarugas Ninjas foram criadas pelo Kevin Eastman e o Peter Laird, né? Você vai ver nessa primeira história, por exemplo, algumas referências aos quadrinhos do Demolidor, né? Do Frank Miller, que os autores das Tartarugas, os criadores, nunca negaram esse gosto, essa preferência que eles tinham pelos quadrinhos, né? Da Marvel, DC, do Frank Miller, do John Byrne, que eram fonte de inspiração para eles, né? Para que eles pudessem criar as Tartarugas Ninjas e outros trabalhos que eles tinham na época também. Então esse é o fim da primeira história. A gente entra nessa história agora, que mostra... Aqui nessa história a gente vai ter a aparição da April O'Neil, que é a amiga das Tartarugas Ninjas, e do Baxter. E nessa história também a gente nota que a April, ela não era uma repórter, né, uma jornalista. No caso, ela trabalhava num laboratório junto com o Baxter,
que era meio que um cientista maluco assim, e ele criou os caça-ratos, que começaram depois a praticar alguns crimes a mando dele, né, sob comando informatizado dele. Aí já começa a falar também do começo da informática, né? No início dos anos 90 ali, não é bem o começo da informática, mas é a informática já final dos anos 80, que já era uma linguagem mais parecida com a informática que a gente tem hoje. Olha aí folheando, a gente vai folheando e vai vendo o desfecho da história. É uma história onde as tartarugas enfrentam esses caças-ratos, né? Esse caça-rato aí, esse robozinho, ele também é visto nos desenhos. Também foi abordado nos desenhos. As tartarugas, originalmente no Brasil, elas começaram a fazer muito sucesso nos desenhos, depois no cinema. Aí então começou a chegar um quadrinho ou outro aqui. Eu acredito que esse quadrinho é o primeiro quadrinho lançado no Brasil das Tartarugas Ninjas. Acho que foi o primeiro que saiu. Hoje você encontra essas mesmas histórias iniciais aqui em alguns encadernados, por exemplo, da editora Pipoca em Nanquim, no formato preto e branco, né, que é o formato original mesmo da história. Eu gosto mais colorido, me agrada mais colorido do que preto e branco. Então, essa próxima história, as tartarugas descobrem que o Mestre Splinter desapareceu do esconderijo delas, né, que fica nos esgotos. E eles acabam participando de uma aventura com a April pela cidade, onde eles são perseguidos pela polícia, porque eles são confundidos por um grupo de ladrões, pela questão do veículo da April parecer com o veículo que a polícia está procurando. E então a April depois leva as tartarugas para morar por um tempo com ela, né, no apartamento dela. Depois nós temos uma próxima história, que é uma historinha do Michelangelo, que ele tem um pesadelo. Enquanto ele lia gibi sentado na poltrona, ele adormece e tem um pesadelo com o próprio gibi que ela comprou. E no final tem uma história mostrando um dia de ação, né? Uma noite de ação das tartarugas, as fotos dos criadores, né? Dos quadrinhos, e fechando o quadrinho aí. As tartarugas que foram lançadas em 86, né? 1986, em maio. Foi um grande sucesso dos quadrinhos independentes nos Estados Unidos. Pessoal, obrigado então, valeu a presença aí mais uma vez no nosso canal. Hoje foi dia de quadrinho. Espero vocês então no próximo vídeo, beleza? Até lá!